Mateus 5, eu vou ler com vocês dos versículos 17 a 20 hoje. Não pensem, Jesus falando, não pensem que vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas vim cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar estes mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Olha só, aqui hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a relação de Cristo com a lei, cristão com a lei, e é um assunto que na verdade é discutido desde sempre por grandes teólogos na história da igreja, né? Sobre lei, graça, é do tempo da lei, não é, preciso fazer isso, não preciso fazer isso, o que é que eu preciso fazer se eu não vivo mais no tempo da lei? Grandes discussões, grandes teólogos, tanto que até coloquei aqui, eu estava lendo um dos grandes teólogos, Art Kendall, eu estava lendo um livro dele, e no verso do livro está escrito assim, olha, ele foi pastor em Westminster Chapel, em Londres, teólogo, doutor em filosofia, sucessor do Dr. Martin Lloyd Jones, muito conhecido também, e ele diz o seguinte: a lei de Deus é um dos assuntos mais difíceis no estudo da teologia. Aquele que souber estabelecer o verdadeiro nexo entre lei e evangelho, esse será um bom teólogo. De fato, mostrar a relevância mútua entre a lei e o evangelho talvez seja a tarefa mais difícil que o teólogo tenha enfrentado desde a grande reforma do século XVI, né? E Jesus, ele vai entrar nesse assunto aqui com os discípulos. Jesus, ele está ali com os discípulos, ele está ali com aquela multidão que está o seguindo, e ele está pregando, ele está falando com aquelas pessoas, ele fala das bem-aventuranças, e ele está ali no meio do sermão, e de repente ele vai olhar para aqueles homens e dizer o seguinte: olha, talvez alguns de vocês pensem que eu vim não para cumprir a lei, mas vocês estão enganados, porque se Jesus falou isso, com certeza alguns que estavam ali já estavam pensando: esse cara ele veio e ele não veio para cumprir a lei, ele veio para contrariar a lei, porque ele já faz umas coisas aí que são meio duvidosas. Só resumindo e voltando um pouquinho, porque talvez você está falando: o que é esse negócio de lei? O que está acontecendo aí, Gui? Só deixa eu te explicar, se você não conhece. O que acontece? Deus, lá no Antigo Testamento, ainda quando o povo estava lá no Egito, vivendo sofrendo lá, vivendo um tempo difícil, Deus liberta, Deus tira o povo do Egito, Deus tira o povo da escravidão, e aí Deus vai conduzir todo o seu povo para a terra prometida. Deus usa a vida de Moisés como ferramenta para tirar aquele povo do Egito e levar para a terra prometida. Quando o povo sai do Egito, o que acontece? Quase 3 milhões de pessoas, contando homens, mulheres, crianças. Imagina uma multidão no meio do deserto, e sem regra nenhuma, sem lei nenhuma, um homem dirigindo aquela multidão. Imagina a confusão. Então lá no Sinai, Deus vem e Deus dá leis, Deus vem e Deus determina algumas coisas para que Moisés passasse para o povo, para que houvesse ordem no meio do povo de Deus. Então a gente vai ter tanto leis, por exemplo, cerimoniais, que são as leis que envolvem tudo que vai se dizer com relação ao culto, como é que eles cultuavam, como é que eles adoravam a Deus naquele tempo. Então, desde sacrifícios, desde tabernáculo, então tudo estava dentro das leis cerimoniais. As leis civis, porque imagina aquele tanto de gente, e como é que a gente vai fazer se um roubar o burrinho do outro? Quem que vai decidir qual vai ser a penitência se alguém pegar e pular o muro da casa do outro, quem quer roubar alguma coisa? E aí, quem que decide isso aí? Então foram criadas leis civis, leis para que o povo tivesse ordem, para que se alguém fizesse algo errado, qual seria a penitência para aquela pessoa. Também tem as leis cerimoniais, civis, e as leis... esqueci. Meu Deus, cadê?
Eu tenho anotado aqui. Isso é tão... Sumiu. O inimigo apagou daqui. Morais civis e as... eu não tinha falado das morais, eu falei cerimoniais. São as morais, né? As morais é moral. A moral é o nosso comportamento, aquilo que nós fazemos. Civis, né? E as cerimoniais que faziam parte do culto, né? Então, basicamente, todas as leis que você vai encontrar ali em Êxodo, você vai ver em Deuteronômio, você vai ver em Levíticos, basicamente todas as leis estão dentro dessas 3 divisões. Que era o quê? Deus colocando algumas regras, algumas normas, para que o povo vivesse em ordem, para que não fosse uma confusão. Então, lei era isso aí. E aí, o que acontece? Os fariseus e os escribas, eles obedeciam às leis, eles tinham os mandamentos e as leis como se fosse, que regiam na verdade a vida deles, porque na verdade no Antigo Testamento o que acontece é que a forma de se relacionar com Deus era através da lei. Se eles obedecessem às leis, se eles obedecessem os mandamentos, se eles andassem certinho em tudo aquilo que a lei fazia, então eles estavam justos diante de Deus. E Jesus na verdade está confrontando todas essas coisas e questionando estas coisas, porque Jesus está falando com pessoas que cumpriam as leis, que faziam o que tinha que ser feito, que pegava lá o checklist e tentava com todas as forças fazer, isso aqui eu não posso fazer, não matarás, não adulterarás, tá bom, não vou matar, não vou adulterar, não vou fazer isso, vou fazer aquilo, não vou fazer aquilo, e um monte de regras, e Jesus está confrontando aquelas pessoas, porque muitas delas, elas apenas faziam porque fazia parte da religião, fazia parte de uma lista de pode e não pode fazer, mas muitos estavam com o coração distante, na verdade não estavam fazendo porque amavam a Deus, não estavam fazendo porque estavam preocupadas no relacionamento com Deus, muitos faziam até para se aparecer, para se mostrar a outras pessoas, para que outros reconhecessem, olha como é santo aquele homem, olha como é um homem, olha como é uma mulher de Deus. Eles faziam muitas vezes para serem vistos pelos homens, e Jesus está confrontando tudo isso, mas aí ele vai entrar nesse assunto de lei, ele vai entrar e vai dizer o seguinte: olha, não pensem vocês que eu vim abolir, não pensem vocês que eu vim e eu não vou cumprir a lei, porque Jesus fez algumas coisas que na cabeça deles eram duvidosas. Por exemplo, Jesus curou no sábado, por exemplo, Jesus colheu milho lá, espiga no sábado, e eles guardavam o sábado. Então para eles é o seguinte: como é que esse cara está dizendo que é o filho de Deus, e aí ele nem o sábado guarda, então ele está contrariando a lei? Jesus disse: não, na verdade eu não estou fazendo isso. Jesus estava contrariando na verdade uma doutrina que havia sido criada por homens e não a lei, e Jesus confronta aquelas pessoas, e quando ele começa a dizer que ele fala: eu não vim para fazer isso, eu não vim, na verdade a lei é boa. Você vai ver que no Sermão do Monte, Jesus em nenhum momento ele vai contra a lei, ele não fala mal da lei, ele não diz: olha, a lei é ruim, a lei, vocês não devem cumprir a lei, vocês não devem seguir, vocês não devem seguir os mandamentos. Você não vê Jesus falando isso, você vai ver Jesus falando que era bom, mas não bastava eles tentarem obedecer a lei se o coração deles estivessem distante de Deus, né? Então Jesus ele vem, a primeira coisa que ele fala: olha, eu não vim para abolir, mas eu vim para cumprir. E se você for acompanhar a vida de Jesus, você vai ver que Jesus realmente ele cumpriu a lei, né? Desde que ele nasceu, tudo que aconteceu na vida de Jesus, se você for olhar a vida de Jesus, você vai ver que ele cumpriu a lei, e não apenas cumpriu a lei, como ele não pecou também. Além de cumprir toda a lei, ele também não pecou, não teve pecado. Em Hebreus 10:1 diz assim: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ele nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar o que se aproximam para adorar. Depois em Gálatas, no capítulo 3, 24 e 25 diz assim: assim a lei foi o nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais sobre o tutor. Romanos 10:4 diz assim: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo aquele que nele crê. Então acontece que a gente começa até a ficar meio confuso, porque você lê um texto de Jesus falando com aquelas pessoas: olha, vocês têm que exceder, na verdade, a justiça dos fariseus.
Eles cumprem a lei, eles fazem tudo direitinho no papel. Jesus diz, eu cumpri a lei, eu vim para cumprir a lei, não vim para abolir. E ele diz, olha, vocês têm que exceder. Exceder, o que é exceder? É fazer mais, é ir além. O que Jesus estava querendo dizer com aquilo que ele está compartilhando com aquelas pessoas? Talvez alguns estavam olhando e pensando assim, como é que Jesus está falando uma coisa dessa? Porque se tem uma coisa difícil, se tem uma missão difícil nessa terra, talvez eles estavam pensando, é ser como um fariseu, é ser como um escriba, porque eles são extremamente rigorosos, eles jejuam todas as semanas, eles dão o dízimo, eles fazem muitas coisas, eles vão ao templo, eles oram 3 vezes ao dia. Como é que nós vamos exceder aquilo que os fariseus, aquilo que os escribas eles fazem? E Jesus veio confrontar aquelas pessoas, só que ao mesmo tempo a gente lê isso e a gente começa a ver que não é pelo que a gente faz, é pelo que Jesus fez por nós, é o tempo da graça. Então o que Jesus estava querendo dizer? O que Jesus estava querendo ensinar para aquelas pessoas, já que ele estava dizendo, olha, se vocês não fizerem mais, não adianta nada. Mas aí a gente vai ver, como eu li aqui para vocês, que não é pelo que nós fazemos que somos salvos. Jesus veio, Jesus cumpriu a lei, Jesus pagou um preço para nós, então nós não precisamos mais cumprir a lei. Então, Gui, como é que funciona esse negócio? E eu quero de alguma forma, através das escrituras, trazer uma clareza sobre esse assunto, né? Que confusão é essa que muitas vezes a gente fica até confuso do que a gente deve fazer, o que não deve, o que é da lei, o que não é da lei. Eu preciso obedecer à lei, não preciso obedecer à lei, né? Acontece, queridos, uma coisa que nós precisamos entender é que muitas vezes a gente olha para a lei e a gente pensa assim, não, a lei foi algo que Deus determinou para um tempo, e aí veio Jesus, Jesus cumpriu a lei, e Jesus se entregou numa cruz por mim. Então agora o que rege as nossas vidas não é mais a lei. A Bíblia vai dizer que nós somos justificados hoje como? Não é pela obediência à lei, nós somos justificados porque nós cremos, é pela fé, nós cremos no que Jesus fez por nós. E então por isso, graciosamente Deus nos dá esse presente. Então nós somos justificados diante de Deus, não pelas nossas obras, não por leis, não por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós. Tá, Gui, mas então por que é que Jesus está falando para aqueles discípulos? Por que é que Jesus está falando para aquelas pessoas? Olha, vocês devem exceder os fariseus, vocês devem exceder do que eles fazem, porque se vocês não excederem o que eles fazem, vocês não vão entrar no reino dos céus. Que confusão é essa, queridos? Uma coisa que a gente não consegue muitas vezes compreender, sabe o que é? Que por trás da lei existe princípios. Muitas vezes a gente fica preso na lei, eu preciso, eu não preciso, mas na verdade por trás das leis carregava, sabe o que? Princípios. E princípios não estão presos em tempo de lei, tempo de Jesus, antes da lei. Princípios são princípios, e se você olhar com esses olhos para as leis, sabe o que vai acontecer? Você vai ver que mesmo em todas as leis, princípios estão por trás das leis. E sabe que na verdade o que eram as leis? As leis eram uma extensão. A lei, se você olhar, você vai ver que são princípios que fazem parte do caráter de Deus. Agora isso não precisa de um período para obedecermos a isso, porque se você for olhar antes da lei existir, se você pegar Abraão que viveu antes da lei, você vai ver princípios que ele tinha, mesma coisa que na lei, e ele não tinha lei, mas existia princípios do caráter de Deus. Você vai ver Abraão andando em obediência, você vai ver Abraão, Deus dizendo, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, vai para o lugar onde eu te mostrarei. Você vai ver o que? Um princípio. Qual é o princípio? O princípio da obediência. Abraão, ele sai da terra dele em obediência à voz de Deus, em obediência àquilo que Deus estava falando em seu coração. Ele deixa tudo, deixa todas as coisas e ele vai, e então ele experimenta o sobrenatural, ele experimenta o que Deus tinha preparado para a vida dele. Por quê? Não estava nem na lei, ele não estava obedecendo lei nenhuma, mas existia princípios que regiam sua vida. Nas leis eram assim também. A lei, na verdade, as leis, os mandamentos, na verdade são princípios, estão por trás das leis que revelam o coração de Deus. Tanto que, se você for olhar lá em Mateus 22, 37 a 40, diz assim: respondeu Jesus:
ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então olha só o que Jesus está dizendo aqui, que se você amasse a Deus, se você amasse o seu irmão, todas as leis, todos os profetas, na verdade, dependiam disso aqui. O que Jesus estava falando? Existe um princípio que, na verdade, é a base para toda a lei, é a base para aquilo que os profetas falaram. E muitas vezes a gente fica preso simplesmente na lei. Não, Gui, então a lei não é mais para a minha vida hoje, era para aquele tempo. Então tudo que foi falado na Bíblia sobre lei, do que devo, do que não devo, do que Deus se agrada, do que Deus não se agrada, não, eu não preciso fazer mais nada, porque eu estou livre disso. E muitas vezes, queridos, nós temos uma interpretação errada, na verdade, porque na verdade as leis, os mandamentos, tudo isso revela o caráter, revela quem Deus é. Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não adorará outros deuses. Isso é quem Deus é, o caráter de Deus. Deus está dizendo: olha, não mate. Então, Gui, não, eu não estou mais no tempo da lei, então eu posso matar alguém, porque matar é um mandamento, é da lei, não é para mim nos dias de hoje. Não, queridos, ali está o caráter, quem Deus é, o coração de Deus. E muitas vezes a gente pensa que estamos livres simplesmente pelo fato de que hoje não somos mais salvos pela lei. Eu sei disso, nós sabemos disso. A nossa justificação diante de Deus não depende daquilo que nós fazemos, depende daquilo que Jesus fez por nós. Porém, nós andamos em obediência, porém nós observamos a palavra de Deus. Por quê? Porque todas as leis, porque tudo que os profetas falaram revelam o coração de Deus. E quando você ama uma pessoa, você quer fazer o quê? Você quer agradar aquela pessoa. Se você ama a tua esposa, o que é que você quer fazer? Você quer agradar a tua esposa. Se você ama um amigo, o que é que você quer fazer? Você quer agradar o teu amigo. Então, na verdade, a nossa obediência, ela não está simplesmente ligada a uma lei que nós precisamos cumprir por obrigação, mas na verdade é por amor. Hoje não é mais por uma obrigação ou imposição, mas na verdade é por amor. Nós fazemos porque amamos, nós servimos porque amamos, nós cumprimos a palavra porque nós amamos a Deus. E porque amamos a Deus, para nós é um privilégio obedecermos a Deus, é um privilégio andarmos debaixo daquilo que Ele disse que nós deveríamos viver aqui nessa terra. Então muitas pessoas hoje, elas vão ou para um extremo ou para outro extremo. Os liberais, que vivem muitas vezes, acham que podem viver na libertinagem, acham que podem fazer qualquer coisa, que nada que eu faça importa, influencia na minha vida aqui, porque nós estamos no tempo da graça. Então, já que está no tempo da graça, não tem problema. Muitos não falam assim abertamente, mas dão a entender que tudo bem, está tudo certo, você pode viver do jeito que você quiser, que está tudo ok. Querido, deixa eu te dizer uma coisa, você pode até ser salvo fazendo isso, porque nós não somos salvos por aquilo que nós fazemos, não é pelas nossas obras. Talvez se você crê em Jesus, se você crê no sacrifício dele na cruz por você, talvez você vá para o céu, mesmo fazendo coisas que você não deveria fazer. Mas deixa eu dizer uma coisa, você não vai viver aquilo que Deus disse que você poderia viver, você não vai trazer o céu para a terra. Tem pessoas, Deus não quer simplesmente que você tenha um passe para ir para o céu, mas Ele quer que você viva o céu aqui nessa terra. Por isso que existem princípios, por isso que existe a palavra de Deus, que serve para direcionar as nossas vidas. E tem pessoas que simplesmente têm Deus como um passaporte para o céu. Não preciso fazer nada, aqui está tudo certo, porque o preço já foi pago. Já que foi pago, eu vivo do jeito que eu quero, eu peco tanto que eu quero. Jesus já morreu, o sangue dele já foi derramado em favor de todos nós que pecamos. Então está tudo certo, eu sou feito justo diante de Deus por aquilo que Jesus fez por mim. E muitas pessoas caem nesse extremo, achando que está tudo certo. Mas deixa eu dizer uma coisa, vão chorar, vão sofrer, porque a Bíblia é um manual de Deus. A Bíblia é a expressão do coração de Deus para nós. Deus é um pai, a Bíblia vai dizer que nós somos filhos e filhas de Deus, e Deus, como um pai, escreve este manual dizendo: olha, se vocês fizerem isto, se vocês não fizerem isto, vocês vão ser felizes na terra, eu tenho o melhor preparado para vocês. E muitas vezes a gente não compreende isso, e a gente simplesmente fica preso, é lei, não lei, isso eu preciso, eu sou obrigado a fazer, eu não sou obrigado a fazer. Mas nós temos uma interpretação errada, na verdade, do coração e do caráter de Deus. Quando nós vamos ler a Bíblia, a gente precisa
sempre ler a Bíblia, sabe o que? Tentando olhar o caráter de Deus, quem Deus é, qual que era a intenção de Deus em falar isso aqui, qual que era a intenção de Deus em colocar as leis. Você acha que era para castigar o povo? Não, pelo contrário, era para fazer o povo ser feliz, era para livrar o povo de problemas e de sofrimento. E aí a gente pensa que, não, então é para aquele tempo e não é para o nosso tempo, e aí a gente cai no engano e no erro de vivermos a nossa vida da forma que a gente acha que devemos viver. Muitos vão para o céu, mas vivem um inferno aqui na terra, e não é isso que Deus sonhou para a sua vida. Ele tem o melhor preparado para você, Ele tem o melhor preparado para mim. A Bíblia é o nosso manual de como vivermos uma vida maravilhosa aqui nessa terra, e depois de termos vivido uma vida maravilhosa aqui nessa terra, nós estarmos com o Senhor por toda a eternidade. Nós somos salvos hoje por meio da fé. A graça nos alcançou. É o que vai dizer lá em Efésios 2, 8 e 9. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus, é um presente de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie. Então é isso. Não é pelo que eu faço que eu sou salvo. É um presente de Deus para mim e para você. Então o veículo que é usado para a nossa justificação, qual é? É a fé. Nós cremos em Jesus, nós cremos no que Jesus fez por nós, e porque cremos, recebemos este presente de Deus nas nossas vidas. Mas queridos, aqui nós temos um probleminha, porque qual que é o problema? Tiago 2,17 diz assim: assim também a fé, por si só, não for acompanhada de obras, está morta. E aí em 1 João 5,3 diz assim: porque nisto consiste o amor de Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E meu Deus, agora complicou, hein, Gui? Eu não sou salvo pela fé, eu não sou salvo por aquilo que eu faço, eu sou salvo pela fé. Se eu crer, eu sou salvo. Mas agora está dizendo que se eu creio e se eu não faço nada, essa fé na verdade ela é morta, ela não vale de nada. E meu Deus, e agora? Então preciso fazer, não preciso fazer? Queridos, sabe qual que é o grande problema e a grande dificuldade? Nós invertemos o processo, nós invertemos o caminho. O que nós queremos fazer? A gente quer obedecer, ter o favor de Deus nas nossas vidas e achar que nós somos justos diante de Deus, e aí então agora está tudo certo, eu vou para o céu. E é isso que os fariseus faziam. O caminho na verdade inverteu. Não há nada que a gente possa fazer, Jesus já fez tudo por nós, mas o que acontece é o seguinte: quando nós cremos, quando nós temos uma experiência com Deus, essa experiência é tão maravilhosa, que causa algo em nossas vidas, que nossas atitudes mudam, a forma que a gente vive muda, e é o que está nos ensinando e dizendo aqui: olha, se a fé ela não for acompanhada de obras, na verdade não adianta nada, é morta. Por quê? Porque as obras revelam se nós temos fé ou não. As obras revelam se nós temos experiência com Deus ou não. As obras revelam se nós temos andado com Deus ou não. Não somos salvos pelas obras, mas as obras revelam se nos relacionamos com Deus ou não. Pode ter certeza disso. Pode ter certeza que você sabe, você olha e você vê, quem anda com Deus, você vai ver obras de fé. Você vai ver que a pessoa não simplesmente acredita, mas porque ela acredita, toda a sua vida é afetada. E muitos de nós pensamos que não, não, é só se eu crer. Eu creio, mas na verdade, querido, talvez você pensa que você crê, mas na verdade a sua fé é morta. Na verdade você não crê, porque se você cresce de verdade no sacrifício de Jesus, se você cresce de verdade naquilo que Ele fez na sua vida, por você, isso causaria um impacto tão grande na sua vida que você faria alguma coisa. Você se sente como que em dívida. Meu Deus, olha o que o Senhor fez por mim. Não tem como viver de outra forma a não ser eu entregar a minha vida para o Senhor, não ser a cumprir o chamado do Senhor na minha vida, porque Ele fez tudo por mim. O que é, Deus, que eu posso fazer para o Senhor? Pode ter certeza que a fé daqueles que amam a Deus, que verdadeiramente creem em Deus, a vida dessas pessoas não continua da mesma forma. Você vai ver obras. Não somos salvos pelas obras, mas as obras acompanham aqueles que creem. Agora, Jesus vai dizer o seguinte: o negócio é que vocês têm que exceder os fariseus. Eu penso que Jesus estava num duplo sentido aqui.
Porque ele diz: se a justiça de vocês não exceder a dos fariseus, vocês não entrarão no reino dos céus. O que é que Jesus estava dizendo com isso? Eu penso que duas coisas ele estava falando. A primeira é que a nossa justiça é superior à dos fariseus. Por quê? Porque a nossa justiça está em Jesus. A nossa justiça não está no que fazemos. A justiça deles estava no que eles faziam. A justiça deles estava em cumprir a lei, em obedecer todas as coisas. Eles se sentiam justos diante de Deus se eles cumprissem todas as coisas, mas na verdade é impossível cumprir todas as leis, todos os mandamentos. Nós não somos capazes, na verdade. Justamente a lei, ela serviu para isso, para mostrar ao homem a necessidade que nós temos de Deus. Nós somos incapazes, a gente não consegue cumprir todas as leis, todos os mandamentos. Desde que o pecado entrou na humanidade, é impossível. A gente erra, a gente falha. A Bíblia vai dizer que se nós falharmos em uma lei, a gente já falhou em todas. Então não tem como. A lei, ela veio para isso, para mostrar para nós a necessidade que nós temos de Deus. Jesus estava dizendo o seguinte: se não exceder, se for simplesmente as obras, se vocês se preocuparem simplesmente com o que vocês fazem, vocês não estão excedendo dos fariseus e dos escribas, dos religiosos, porque é justamente isso que eles fazem. Eles fazem, achando que estão justificados, achando que são justos diante de Deus, mas precisa ir além disto. Vocês podem até cumprir as leis, vocês podem até obedecer as leis, os mandamentos, e vocês devem fazer isso, mas tem algo a mais. Para que vocês possam exceder o que eles fazem, vocês precisam que a justificação de vocês sejam pela fé em Cristo Jesus, e não por obras, e não por aquilo que vocês fazem. Acredito eu que Jesus estava dando essa lição para eles, número 1. E número 2, eu acredito também que Jesus estava dando uma segunda lição, porque com certeza eles começaram a se questionar ali: como é que Jesus está mandando a gente exceder os fariseus, a justiça dos fariseus? Eu acho que eles começaram a fazer as contas. Eu acho que eles começaram a pensar: rapaz, eles jejuam 2, 3 vezes por semana. Se eu preciso exceder, eu preciso jejuar 4, 5, 6 vezes. Aí não dá, a semana tem 7 dias. Se eu vou jejuar 6, eu vou morrer. Eles davam dízimo, então eu vou precisar dar 2 vezes mais do que eles dão. Eu acho que aquelas pessoas, ouvindo aquela mensagem, começaram a se questionar e perguntar: o que é que Jesus está falando sobre exceder? Será que Jesus está falando de quantia aqui? Será que Jesus está falando de quantidade? Vocês precisam se doar mais, vocês precisam fazer mais, vocês precisam dizimar mais, vocês precisam jejuar mais. Não acredito que Jesus estava falando isso. Jesus não estava, na verdade, falando de quantidade. Eu acredito que Jesus estava falando com eles ali, era de qualidade. Porque em todo o Sermão do Monte, queridos, se você pega o Sermão do Monte, e a mensagem principal do sermão, qual que é? É justamente essa. Eram pessoas que faziam, eram pessoas que estavam lá, eram pessoas que iam para a sinagoga, eram pessoas que obedeciam às leis. Mas Jesus está dizendo: não é questão de número, não é questão de quantas vezes você está indo na sinagoga, não é questão de quantos dias na semana que você está jejuando. Não é isso. Porque a gente, queridos, muitas vezes, mesmo nós, a gente pode se tornar pessoas legalistas, que a gente pensa que, não, se eu fizer, não, estou indo uma vez, se eu for 3 na igreja, se eu for 4, parece que a gente está pagando uma penitência, parece que a gente está pagando um preço diante de Deus, e se a gente fizer isso, aí eu sou justificado, aí está tudo certo diante de Deus. Não acredito que Jesus estava falando sobre números, mas Jesus estava falando sobre uma entrega completa, aquilo que os fariseus não faziam, porque eles cumpriam a lei, mas o coração deles estava distante de Deus. E Jesus está tentando cutucar aquelas pessoas, está dizendo: não basta, não é vocês fazerem, não é vocês cumprirem, eu quero o coração de vocês, muito mais daquilo que vocês fazem. Não é sobre só o que vocês fazem, são as pessoas que vocês estão se tornando. Muitas vezes a gente se preocupa demais com aquilo que fazemos e nos esquecemos do porquê fazemos, nos esquecemos do Deus que nós estamos fazendo. Até o ministério pode nos roubar dessa verdade aqui, porque estamos fazendo para Deus, e muitas vezes o trabalho para Deus pode ser mais importante do que Deus nas nossas vidas. E é justamente aqui que Jesus está confrontando aquelas pessoas, está dizendo: não é o que vocês fazem, não é se você vai na igreja
1, 2, 5, 10, 15, é o coração de vocês. Eu quero um coração totalmente rendido. Eu quero alguém que me ama de verdade. Eu quero alguém que é totalmente entregue. Para mim não é a quantidade de vezes que você jejua, mas se você jejuar uma, faça de coração. Se você for dar alguma coisa, dê de coração. Se você for estar na sinagoga, no templo, na igreja, esteja, mas esteja por amor a mim. Não esteja porque você quer provar alguma coisa a alguém, mas esteja porque você me ama. Você me ama de tal forma que você vai num lugar como esse, você levanta as mãos, você dá, você dizima, você oferta, você ajuda, porque você ama. O seu amor é o que rege, na verdade, as suas ações. Aquilo que você faz é consequência do seu amor a Deus. E é isso que Jesus estava tratando com aquelas pessoas. Em Jeremias 31, 33, vai dizer o seguinte: na mente lhes imprimirei as leis, também no coração as escreverei. Ezequiel 36, 27 diz assim: porei o meu espírito em vocês, e os levarei a agirem segundo os meus decretos, e a obedecerem fielmente as minhas leis. O que a Bíblia está tentando nos ensinar? Que agora, queridos, as leis, na verdade, elas estão impressas nos nossos corações. Você não chega na igreja e alguém na porta da igreja diz para você: olha, está aqui, fulano, fulana, essa listinha aqui é para você, tem todas as leis aqui, e você precisa cumprir todas estas leis. E aí, se você cumprir tudo isso aqui, se você não matar, se você não adulterar, se você não fizer isso, se você fizer aquilo, está tudo certinho, você é um bom cristão, seja muito bem-vindo aqui. Não, a palavra de Deus está nos mostrando, agora não é mais sobre uma lista que nós temos, mas as leis elas estão imprimidas nos nossos corações. O que é isso, queridos? Princípios. O que rege as nossas vidas são os princípios da palavra de Deus, porque é a expressão do caráter de Deus, é quem Deus é. E Jesus estava indo num lugar mais fundo, não apenas nas atitudes, mas Jesus estava dizendo o porquê que vocês fazem o que vocês fazem. Por que que vocês não veja a tua mão esquerda o que está fazendo a direita? Porque o que as pessoas faziam era justamente isso: iam ao templo, iam na sinagoga, ofertavam, mas ofertavam que era para que todo mundo visse que ele estava dando alguma coisa. E Jesus vem confrontar aquelas pessoas e dizer: olha, vocês estão fazendo isso para serem vistos pelos homens. Longe, o coração de vocês está longe. E infelizmente, queridos, muitas vezes dentro da igreja a gente vive isso. A gente tem uma religião, a gente vem para a casa de Deus, a gente vem 2, 3, a gente vem na vigília, a gente faz parte do ministério, a gente faz tanta coisa que é boa. Eu não estou dizendo que é ruim, são coisas boas. Você é dedicado, mas muitas vezes o nosso coração está no lugar errado. Nós estamos fazendo algo para Deus, mas na verdade já nos esquecemos de Deus, só estamos nos lembrando do trabalho. E Jesus estava tentando ensinar para aquelas pessoas: o mais importante de tudo, eu quero o coração de vocês, eu quero a vida de vocês, eu quero total entrega. Não é o que vocês fazem, não é a tua capacidade, não é aquilo que você pode entregar para Deus. Deus, eu estou fazendo muito bem, hein, Deus, eu estou dando dízimo todo mês. Não é isso que Jesus estava tentando ensinar. Jesus estava chamando as pessoas para perto. Jesus estava dizendo: olha, eu quero o coração de vocês, eu quero me relacionar com vocês. E muitas vezes a gente se perde no meio disso. A gente se perde no meio disso. E aí tem pessoas que acham que tanto faz, tanto fez. Qualquer coisa que eu fizer não importa. Mal sabe elas, estão tão distantes do coração de Deus. Porque quem ama, faz. Quem ama, quer agradar. Quem ama, quer deixar outra pessoa feliz. Se você é casado e você ama a tua esposa, o que você quer? Você quer fazer a outra pessoa feliz. Você quer fazer o melhor para ela. Você quer fazer o que agrada a ela. Você quer fazer aquilo que você sabe que ela gosta. Quem ama faz isso. E a palavra de Deus vai nos mostrar isso. Olha o que diz João 14, 21. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é o que me ama. Este é o que me ama. Eu não faço
para ser salvo? Eu faço porque eu amo. Eu faço muito porque eu amo muito. Eu me entrego cada vez mais porque eu amo cada vez mais. O caminho é o contrário do que muitas vezes a gente imagina. E aí a gente fica tentando arrumar desculpas para os nossos pecados, para as nossas falhas, para viver uma vida longe de Deus. Querido, querida, se você não quer viver uma vida com Deus, não viva. Você não é obrigado, Deus não te obrigou a nada, Deus não te obrigou a andar com Ele. Você tem um livre arbítrio, você pode escolher andar com Deus, obedecer princípios da palavra de Deus ou não, mas não se engane. Não deixe que o diabo diga para você e te engane. Não, tudo bem, você está aqui, você pode viver a sua vida do jeito que você quiser. Me desculpa, essa palavra não é tão agradável talvez aos teus ouvidos, mas eu preciso falar aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Quem ama, obedece, é o que a palavra diz. Quem ama, obedece os mandamentos, os princípios, o que está escrito na palavra de Deus. Se você não ama, talvez você precisa olhar para você e se perguntar, será que eu amo? Porque talvez você está achando que você ama e você não ama. Então eu acho que é um dia de nós olharmos para dentro de nós. Deus, por que é que eu não tenho desejo de te obedecer? Por que é que eu não tenho desejo de te servir? Por que é que eu não tenho vontade? As coisas do mundo me atraem mais do que a palavra do Senhor. Por que é que isso acontece? Será que o meu amor pelo Senhor está frio? Será que eu preciso crescer no amor pelo Senhor? E eu acredito que seja o grande problema, na verdade, na vida das pessoas. Porque se nós amássemos de verdade, se nós amássemos de verdade, se nós amássemos de verdade, queridos, nós obedeceríamos com alegria, com prazer. Puxa, que bom obedecer a Deus, que bom que temos princípios, que bom é andarmos de acordo com aquilo que a palavra de Deus nos diz que nós devemos andar. Querido, não é uma imposição, não é uma obrigação. Não saia deste lugar nessa manhã pensando, puxa, agora eu sou obrigado. Você não é obrigado a nada, mas saiba de uma coisa: se você se relacionar com Deus, você vai ver que coisas vão mudar na sua vida, porque quem ama obedece. Quem ama obedece. Se você se relacionar com Deus, pode ter certeza que Deus vai mudar todas as áreas da sua vida. Pode ter certeza disso. Se você se relacionar com Deus, Deus vai mudar o marido que você é, Deus vai mudar o pai que você é, Deus vai mudar o filho que você é, Deus vai mudar você lá no seu trabalho, o funcionário, o chefe que você é. Pode ter certeza, porque quem ama, quem muito ama, obedece os mandamentos e obedece a palavra de Deus. Coloquei aqui, portanto, espírito, lei, justiça, coração, todos se relacionam. Os fariseus pensavam que uma conformidade externa da lei seria uma justiça suficiente, mas Jesus vem e apresenta um caminho melhor. Ele dá outra interpretação, na verdade, para a lei. Longe de contradizer a lei, não é isso que Jesus estava fazendo. Jesus endossa a lei, insiste sobre sua autoridade e fornece uma verdadeira interpretação da lei, que na verdade aquelas pessoas estavam em falta. E que Deus nos dê esse entendimento, que Deus abra os nossos olhos, para que a gente não seja, na verdade, como muitos que estão dentro da igreja, mas a igreja não causa nada na vida das pessoas. Estamos sentados num banco de uma igreja, mas esse Deus que dizem que Ele está dentro da igreja, esse Deus não causa nada na minha vida e não muda nada na minha vida. Querido, eu já falei, querido, querida, eu já falei isso para vocês. Se este é você, deixa eu te contar uma novidade: você está perdendo o seu tempo. Porque se você vem para a igreja simplesmente, ouvi uma palavrinha legal, eu senti uma paz, um negocinho legal, mas isso não causa nada na tua vida, não adianta. O amor a Deus vai fazer com que a gente viva uma vida diferente, de tal forma que as pessoas vão olhar, e a Bíblia diz que o nome dele vai ser exaltado e glorificado, e as pessoas vão conhecer quem ele é através das nossas vidas. Fé sem obras é morta, fé sem obras não adianta nada. Não me diga que você tem fé se eu não vejo as tuas obras. Não me diga que você crê em Deus se a tua vida não condiz com aquilo que você diz que você crê. Não me venha com essa desculpa, não, eu ando com Deus, se todas as suas atitudes são contrárias àquilo, a fé que você professa não é verdade. Essa fé não é uma fé viva, é uma fé morta. É isso que a Bíblia está dizendo. Então, viva de verdade aquilo que você prega, viva de verdade aquilo que você diz que você vive, aquilo que você declara. Não, eu sou um cristão.
a palavra de Deus que rege a minha vida, então, que as obras na tua vida acompanhem a sua fé. Amém? Você recebe essa palavra nessa manhã? Aplauda o Senhor Jesus. Pode ficar de pé no seu lugar.